Neemias, capítulo 12. Nós faremos a leitura de todo o capítulo. Neemias, capítulo 12, leitura de todo o capítulo. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratuz, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jodias, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, este e seus irmãos dirigiam os louvores. Baquibuquias e Uni, seus irmãos, estavam de frente dele, cada qual no seu mistério. Jesua gerou a Joaquim, Joiaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, cabeças de famílias, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Hananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Harim, Adna, de Meraiote, Reucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Hassabias, de Gedaías, Natanael. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos como cabeças das famílias Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como cabeças de famílias no livro das crônicas, até aos dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, chefes dos levitas Hassabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e faziam a guarda aos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal, e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para a banda da porta do monturo. Após eles ia Rosaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarreel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá,
e Hanani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas da banda do Oriente. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a Torre dos Fornos até ao muro largo. E desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Hananeel e pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam a porta da guarda. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias iam com trombetas, como também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Eser. E faziam-se ouvir os cantores sobre a direção de Jeesraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas, das cidades, as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo o Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra lida e toda a Escritura é inspirada pelo Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor fale conosco esta noite, que o Senhor nos ensine, principalmente sobre este tema tão importante, a adoração do Teu nome. É para isso que a igreja existe, para glorificar a Ti. Então nos ensine, ó Deus, a fazer isto da maneira correta. Ajude-nos, ó Deus, para que sejamos quebrantados e direcionados a cultuar e adorar da maneira que agrada ao Senhor. Fala conosco, edifica a Tua igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos o livro de Neemias, nós vemos dois grandes momentos. Um primeiro momento marcado no capítulo 1 até o capítulo 7, onde se dá a reconstrução dos muros. A questão civil está sendo tratada neste primeiro grande bloco do livro de Neemias. Reconstruir os muros, reconstruir a cidade, apontava para a realidade então de cuidar e zelar pelo bem-estar do povo no que diz respeito às questões civis, sociais. No segundo momento, a partir do capítulo 8, nós temos um grande mover espiritual. O povo se reúne para ler a Escritura. Esdras vai conduzir o povo nesta leitura, neste estudo dedicado, profundo. Este estudo provoca no povo um quebrantamento. Eles são confrontados com aquilo que a Escritura diz, confrontados com a forma em que Deus mandava o povo viver e com a forma como eles estavam vivendo. Eles então confessam os seus pecados. E nós teremos então não apenas uma confissão de pecados, mas teremos também um comprometimento. O povo se comprometendo e escrevendo: nós queremos, precisamos e nos empenharemos para viver em santidade. No entanto, não ficou apenas nas palavras. Este avivamento que começou nos corações, este avivamento que passou pelas mentes iluminadas a partir da leitura da Escritura, também alcançou braços e pernas, conduzindo o povo a servir.
E vimos no capítulo 11, na semana passada, o povo ocupando Jerusalém com a finalidade de ocupar a cidade, cuidar da cidade, reconstruir aquilo que ainda estava por ser feito, proteger a cidade. Porque avivamento desperta em nós quebrantamento. Avivamento nos leva a confessar pecados. Avivamento também nos leva a servir a Deus. E hoje nós veremos que o verdadeiro avivamento também nos conduz à adoração ao nome de Deus. Hoje nós vemos muitos templos cheios, igrejas lotadas. O povo canta hoje como nunca antes talvez tenha se cantado nas igrejas, dado a qualidade musical dos recursos, dos equipamentos, dos instrumentos. No entanto, são igrejas cheias, mas com canções vazias, com canções que falam de si para si, que não têm mais o objetivo de glorificar o nosso Deus. Canções que estão colocando o homem em uma condição privilegiada e deixando Deus de lado, apresentando Deus muito mais como um servo do homem, do que o homem necessariamente como um servo de Deus, e alguém que foi chamado para adorar a Deus. Então não se canta mais que Deus é precioso, é glorioso, mas canta-se que você é raridade, mas canta-se que a sua vitória tem sabor de mel, mas trazem-se então músicas que no seu conteúdo, em suas letras, vão exaltar a figura humana, massagear o ego do ser humano, em alguma medida tentar expressar algum conforto ou uma condição mais cômoda, para que aquele culto, aquele ambiente seja mais agradável para as pessoas. E Deus e a sua adoração ficam de lado. As pessoas choram então, não por serem apresentadas a um Deus santo, a um Deus grandioso, de atributos que transcendem a condição humana, mas choram porque em alguma medida as melodias e as suas letras tocam os corações, atingindo feridas e problemas que talvez estejam ali. Pastor, esse tipo de música não tem espaço dentro do culto ao Senhor? Essas de cunho unicamente antropocêntrico? Claro que não, nem deveriam ter sido feitas. No entanto, aquelas que ainda trazem a revelação de um Deus ou a mensagem de um Deus que cuida de nós, que nos ama e que é o nosso consolo, sim, tem espaço, mas não podem ser a medida de tudo aquilo que cantamos no culto ao Senhor. Aliás, se há espaço, é um espaço mínimo, talvez apenas para conversar com o conteúdo daquilo que está sendo pregado. Qual é o tipo de canção, então, que deve estar nos lábios da igreja? Aquelas que adoram a Deus, aquelas que exaltam a Deus. E há necessidade de nós repensarmos aquilo que é a adoração em nossos dias. Quando nós olhamos este texto, nós vemos que o avivamento que o Senhor produziu, a partir da leitura da Escritura, conduziu este povo a adorar ao Senhor. E nós teremos aqui 4 princípios importantes em relação à adoração, que farão toda a diferença em nossas vidas, se nós considerarmos isto para o culto, para louvor, honra e glória do nosso Deus. O primeiro princípio sobre a adoração que nós vemos no texto é que a adoração a Deus requer preparo. É interessante nós notarmos, do dia em que os muros foram edificados, para agora o dia da consagração dos muros, se passou quase um mês. Os muros foram edificados no final do 6º mês. Agora, mais de 20 dias já corridos do 7º mês, é que o povo vai fazer uma festa, um culto de gratidão, louvor e adoração ao Senhor. Por que isso se dá tanto tempo depois? Muito provavelmente porque o povo estava se preparando os recursos, os materiais, preparando a própria vida para glorificar e exaltar ao Senhor por tão grande conquista. Este preparo também é visto na organização. Quando nós lemos do verso de número 1 até o verso de número 26, nós vemos uma longa lista de pessoas que iriam servir o povo na adoração. São eles os sacerdotes e os levitas. Cada um destinado, convocado, comissionado, ordenado pelo Senhor para este santo ofício. Pessoas que eram preparadas para isso. Pessoas que consagravam as suas vidas para isso. É válido notar e aplicar que aqui não era qualquer um que iria ir e se pôr à frente da igreja para conduzir o povo em adoração. As pessoas certas, da tribo certa, do jeito certo, conforme estabelecido por Deus.
na sua lei. E veja que Davi é citado aqui. Porque Davi foi o rei que, ao instituir e restaurar a condição de adoração em Israel, fez-se cumprir aquilo que a lei dizia em relação aos oficiais que ministrariam a igreja. E o que aplicamos nesta realidade? Que não é qualquer um que está apto a conduzir e adorar ao Senhor. Aliás, ao lermos o Salmo 33, nós vemos que aos retos fica bem o louvar a Deus. Não é qualquer um que vai chegar, pegar o microfone, se valendo da questão da sua qualidade de vocal ou da sua qualidade enquanto músico tocando. Então pouco importa se ele é gay, pouco importa até mesmo se ele é crente, pouco importa se ele é um adúltero, se ele é um promíscuo, o que importa é que ele toca bem ou canta bem, e isso para nós basta, isso para nós vale, porque afinal de contas Deus merece o melhor. Mas aos retos fica bem louvá-lo, e não qualquer um. Não de qualquer forma, de qualquer maneira. É importante nós notarmos que há uma preocupação em listar quem de fato são aqueles aptos para a adoração. A adoração requer preparo, a organização. E no verso 27 também há uma preocupação com as questões técnicas. O texto nos diz que então, ao fazê-lo, fizeram com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. A beleza nesta adoração a Deus. Claro que há uma preocupação muito grande com quem está aqui fazendo e executando, dirigindo a igreja. Mas também há o desejo do Senhor em que este louvor e adoração a Ele sejam bem executados. O mesmo Salmo 33, que nos diz que aos retos fica bem louvá-lo, também nos convida a tanger com arte e com júbilo. Chama a nossa atenção para que nós, ao fazermos algo para a glória de Deus, no culto ao Senhor, no louvor ao Senhor, seja isso feito também com beleza, com arte, com qualidade. Então, a adoração ao Senhor passa também pelo preparo e pelo zelo na forma como nós estamos adorando a Ele. Importa a pessoa, mas importa também a forma como ela entrega isso ao Senhor. Não significa dizer aqui que Deus apenas aceita o louvor e a adoração daqueles que tocam extraordinariamente bem ou cantam extraordinariamente bem. Vale aqui até uma ressalva e consideração importante. Aquela pessoa simples que talvez conheça 3 ou 4 acordes, que ao se dispor a servir a igreja por meio da música, faz com a totalidade, inteireza e plena dedicação daqueles 4 ou 5 acordes que ela conhece, ela está dando o seu melhor, e Deus está contente e feliz com aquilo. Ao passo que talvez aquele que conheça trocentos acordes, técnico, bom, mas que talvez por estar tão acomodado e confortável nos seus próprios dons e talentos, já nem se prepara, nem ensaia, nem se preocupa em entregar o melhor para Deus, e chega aqui tendo a condição de fazer aqui ou muito além, mas entrega o mínimo, o raso, o pouco ao Senhor, ainda que este pouco seja até aparentemente aos nossos olhos muito mais do que aqueles 4 ou 5 acordes do outro, aos olhos de Deus, aquele irmão poderia ter dado muito mais, porque Deus o capacitou com muito mais talentos e ele se recusou a fazê-lo por displicência. Isso fica muito bem ilustrado quando nós vemos o Senhor Jesus observando as ofertas no templo. Ele observa ricos dando valores que aos nossos olhos poderiam parecer alguma coisa ligada à generosidade, mas Deus sabia e conhecia os corações. A oferta que impressiona ao Senhor é a da viúva pobre, aquela que pouquíssimo tinha, e que solta ali algumas moedas e que os homens olham e ignoram e pensam talvez até não ter valor naquele tipo de oferta, mas que Jesus vê grande valor, porque reconhecia e via que aquela mulher estava dando tudo o que tinha. Talvez a sua condição técnica não seja extraordinária, mas se você está convicto de que treinou, se preparou, ensaiou, estudou e está consagrando ao Senhor o seu melhor, isso então agrada o nosso Deus. E o contrário também
é verdadeiro. Os versos 28 e 29 mostram uma grande reunião desses músicos. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como também das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete. Todos estes se uniram para adorar a Deus, porque nesta adoração que requer preparo, tem organização, tem técnica, mas tem também um povo unido. Tem um povo que vai abrir mão das suas diferenças para juntos entregarem ao Senhor o melhor. Mas então nós chegamos à preparação que talvez nós entendemos ser a mais importante, a preparação espiritual. Este povo que está organizado, que tem preocupação com as questões técnicas, que se une de diversas partes para adorar a Deus, também vai se purificar. Verso 30 nos diz sobre este preparo espiritual: purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Observe que interessante nós temos aqui. O povo está reunido, é dia de festa, as questões técnicas foram observadas, cada um no seu posto, os levitas e os sacerdotes, mas antes do primeiro acorde, antes da primeira cantoria, a preocupação com a vida. A preocupação em serem estes apresentados em santidade para a glória do Senhor. O reverendo Hernandes conta que em 1992 ele foi até a Coreia. Chegando na Coreia do Sul, ele participou de um culto de jovens, onde ele foi tremendamente impactado pelas canções. Enquanto aquele grupo estava ali a cantar, louvar e adorar a Deus, ele falou que Deus foi tratando o seu coração e foi quebrantando o seu coração e o fazendo adorar e engrandecer o nome do Senhor. E o que é mais interessante, ele não entendia o porquê. Afinal de contas, eles estavam cantando em coreano e nada daquilo fazia muito sentido a ele. Mas ele disse que aquele foi um momento de louvor muito especial. Passados 10 anos, em um acampamento de jovens aqui em São Paulo, o líder de louvor daquela igreja coreana veio para cá. Era um acampamento da igreja presbiteriana coreana. E o reverendo Hernandes foi chamado para ser preletor neste acampamento. E ali ele começou a observar o comportamento daquele que 10 anos atrás estava ministrando aquele louvor que foi tão impactante. E o que chamou a atenção daquele homem é que aquele jovem gastava horas e horas e horas orando, jejuando, se preparando para adorar a Deus e dirigir a igreja. Existem áreas do coração que só Deus pode tocar. Que os nossos instrumentos, os nossos acordes e a nossa voz não chegará lá. E o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor não é qualquer tipo de música. Pecamos quando queremos comparar e igualar aquilo que fazemos aqui, da mesma forma e medida como aqueles que fazem para vender, para comercializar e encher casas de shows fazem. Nós estamos louvando ao Senhor, estamos comunicando a palavra de Deus, e existem coisas que o Santo Espírito produzirá nos corações, que só Ele pode fazer, que nós não conseguiremos, que nós não alcançaremos, que nem mesmo toda a nossa técnica, nem mesmo todos os nossos ensaios promoverão no coração dos crentes, mas que o Espírito Santo fará. O mesmo se aplica a você, professor de escola dominical, pastor, pregador. Existem coisas e áreas do coração das pessoas que nos ouvem que só Deus pode atingir. E você, pai, mãe que está aqui, existem coisas do coração dos seus filhos, talvez do coração do seu cônjuge, áreas ali profundas, que se Deus não tocar e agir, as suas palavras, a sua insistência, não conseguirão atingir e transformar. Por isso, o preparo. Por isso a vida de oração. Por isso uma vida diante de Deus, buscando santidade, justamente para que nós sejamos estes instrumentos usados nas mãos de Deus, para atingir pessoas e fazer a diferença na vida delas. É interessante notar ainda no verso 30, a ordem de importância das coisas. Primeiro, os líderes se purificaram. Depois o povo se purificou. E por último,
As coisas foram purificadas, o muro foi purificado. É claro que esta ideia da purificação do muro entra numa realidade do rito do Antigo Testamento, do rito cerimonial do Antigo Testamento, onde os objetos eram importantes e apontavam em alguma medida para o Cristo que viria. Nós hoje não consagramos mais muros, copos, instrumentos, nem ungimos nada desse tipo de coisa, porque, obviamente, tudo isso daqui é apenas elementos que vão cooperar para que a igreja aqui reunida adore ao Senhor. E estes elementos não apontam mais para Cristo, porque, obviamente, Cristo já veio. Mas veja que, na ordem de importância, primeiro a liderança, depois as pessoas e, por último, a preocupação com as coisas. O problema nosso, quando pensamos na adoração a Deus, é que nós estamos muito mais preocupados com as coisas. Estamos muito mais preocupados com os equipamentos, estamos muito mais preocupados com as cifras, com as partituras, com a projeção, com a iluminação, com a câmera. E investimos muito mais tempo em nos preparar nestas coisas que são secundárias do que em preparar as nossas vidas e consagrar as nossas vidas em adoração ao Senhor. É lícito e justo nos empenharmos para dar ao Senhor o melhor. É lícito e justo continuarmos aplicados em ver cada uma das coisas da igreja funcionando bem. Mas, além disso, é importantíssimo que nós cuidemos das nossas vidas para consagrar e adorar o nosso Deus. E o mesmo também se aplica em sua casa, porque talvez você diga: pastor, eu não sou músico, eu nem toco, eu não prego, isso não tem nada a ver comigo. Mas, por vezes, nós estamos muito mais preocupados com as coisas lá em casa do que necessariamente com a nossa preparação. Nós nos importamos muito mais com o calçado e com a roupa que os nossos filhos vão usar do que com a vida espiritual deles. Nós nos preocupamos muito mais em garantir a escola, em garantir uma boa alimentação, uma preocupação com as coisas, até as coisas que vão ser colocadas em tomadas para impedir que as crianças se machuquem, até esses mínimos detalhes nós nos preocupamos e cuidamos. Mas não cuidamos da nossa vida para sermos exemplos de conduta, de pai, de mãe, de cristãos para os nossos filhos. Há muita preocupação com as coisas que eles terão, com as coisas que precisamos ter e dar a eles, do que necessariamente com a vida diante de Deus que precisamos ter e com a vida espiritual deles também. A adoração a Deus requer preparo. Mas o segundo princípio que nós vemos aqui no texto é que a adoração a Deus, a adoração do culto ao Senhor, será reflexo de toda a nossa vida. A procissão feita pelo muro, que vai começar a ser descrita no verso 31, 2 grupos são formados, eles agora vão andar pelo muro e em volta do muro, cantando, adorando a Deus. Esta procissão marca muito bem como é a nossa vida cristã. É como se o passar pelo muro fosse ilustrar a jornada da vida cristã. Essa procissão começa na porta do monturo. Monturo significa ruínas. Era a porta e o lugar na cidade onde todo lixo era descartado. Quando nós olhamos a nossa vida sem Cristo, é assim que a Escritura nos relata. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Andávamos segundo as inclinações da nossa carne, andávamos de acordo com o mundo e éramos, por natureza, filhos da ira. Éramos destinados a ficar de fora da cidade, éramos destinados à morte eterna, éramos destinados à condenação, porque esta é a vida sem Cristo, uma vida de ruínas, uma vida no lixo. É assim que nós nos encontramos, sem Deus e sem Cristo. Então o que acontece? O povo segue para a porta da fonte. A única fonte que nascia em Jerusalém estava diante desta porta e entrada da cidade. Por isso, então, a porta da fonte. E essa ideia da fonte ilustra muito bem aquilo que Cristo faz conosco. Ele vai ao nosso encontro, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos dá vida. Pela graça somos salvos, mediante a fé. É o agir regenerador do Senhor.
Tal qual a fonte que traz água à vida, e esta água traz vida a tudo que está em volta, assim também é o Senhor quando nos tira do lixo, nos tira da morte, produz em nosso coração agora vida, e o coração deixa de ser de pedra e passa a pulsar, sangue passa a brotar dali, e a capacidade, a condição de crer é dada pelo Espírito, para que nós creiamos e para que por meio desta fé sejamos nós transformados e justificados. O povo sai da porta da fonte e segue agora até a porta das águas. Ali então há o encontro de muitas águas, de rios que estão de fora de Jerusalém, mas que se encontram formando uma grande correnteza ali. Neste ponto há abundância de água. Aponta para a necessidade que nós temos de, depois de sermos alcançados pelo Senhor, buscarmos ser cheios do Espírito. Não apenas ter um pouquinho da água da vida brotando em nós, mas nos apropriar desta presença do Espírito Santo e buscarmos ser cada vez mais cheios, e mais cheios, e mais cheios dele. O povo segue então para a Torre dos Fornos. E 3 coisas eram geralmente feitas nestes fornos. Este era um forno comunitário. Talvez uma realidade muito distante para a gente, uma vez que cada um de nós temos o privilégio de ter o gás, de ter um forno, de ter tudo muito bem preparado para o cozimento dos nossos alimentos. Naqueles dias, não. A manutenção de um forno era um negócio trabalhoso, complicado e caro. Uma torre dos fornos existia ali na cidade para servir a todos. Obviamente, o alimento era preparado ali. Mas além do alimento, armas eram forjadas e ferramentas eram forjadas no fogo. E por fim, a purificação dos metais também se dava nesses fornos. Quando nós pensamos na vida cristã e nesta trajetória, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós fomos alcançados pelo Senhor e agora nós trabalhamos para progredir e avançar na vida cristã. Como que nós fazemos isto? Sendo provados pelo Senhor. Em alguns momentos o Senhor vai nos provar e nos colocar no meio do fogo, para sermos moldados à sua própria imagem, para sermos purificados, para tirar de nós e nos fazer abandonar alguns pecados. Seremos provados e seremos postos no fogo, para que nós possamos também crescer e ser alimentado por meio das lutas e provações, e ter uma nova vida, uma vida cada vez mais parecida com Cristo Jesus. Eles saem da Torre dos Fornos e seguem agora para o Muro Largo, e o verso 39 vai registrar isso. O Muro Largo foi construído por Ezequias, no momento em que o Reino do Norte estava sendo invadido. Ezequias tem a ideia, o rei Ezequias tem a ideia de ampliar o acesso para Jerusalém, para que muitos refugiados desta condição de invasão do Reino do Norte pudessem entrar e serem servidos em Jerusalém. Porque a vida cristã é assim. Uma vez que nós fomos tirados da morte para a vida, uma vez que foi implantada a vida em nós, uma vez que estamos sendo provados e caminhando nessa carreira de santificação, soma-se a isso o nosso serviço. Da mesma forma que Ezequias abre as portas de Jerusalém, os muros de Jerusalém, para que entrassem aqueles que precisavam do socorro, nós também, na nossa trajetória cristã, crescemos e muito quando nos dispomos a servir. Aprendemos uns com os outros. Ao ensinar alguém, aprendemos muito. Ao servir alguém, experimentamos a graça de sermos instrumentos de bênção na vida das pessoas. É isso que representava este muro largo. Eles saem do muro largo e agora o verso 39 segue nos mostrando que eles vão para a porta de Efraim. Efraim significa duplamente frutífero. E isso faz todo sentido quando nós pensamos nesta vida cristã saudável. Nesta vida de quem está sendo provado, moldado, purificado, que está servindo. Este que está nesta condição, frutifica. É duplamente frutífero, abençoado e abençoador. Eles vão então para a Porta Velha. Ainda no verso 39 registra este trajeto. A Porta Velha foi a primeira, o ponto de partida da construção e estruturação do muro. O ponto mais antigo construído no muro está nesta Porta Velha, e por isso o seu nome.
A Porta Velha nos fala sobre esta perseverança da vida cristã, desta maturidade que alcançaremos na nossa trajetória. E é belo ver que se nós perseverarmos, nós seremos abençoados pelo Senhor. Eu sempre me impressiono muito quando eu vejo pastores mais velhos e fico pensando e clamando a Deus: Senhor, dá-me este privilégio. Me dá este privilégio. São homens, servos do Senhor, que talvez agora, pelo avançar da idade, já não têm mais eles o mesmo vigor, a mesma criatividade que os pastores mais jovens têm. Talvez estes pastores mais velhos já estejam até trocando algumas palavras e personagens no púlpito. Talvez estes sejam vistos pela igreja como alguém que não tenha mais tanta serventia e valor. Mas, irmãos, são estes homens fiéis que perseveraram fielmente servindo a igreja de Cristo. Dá-me, Senhor, a condição de chegar lá, de perseverar e completar a carreira, a jornada e o ministério que o Senhor tem confiado a mim. A Porta Velha aponta para esta realidade da vida cristã. Não uma corrida de 100 metros, não um momento único de um grande culto, de um grande acampamento, de um momento de ânimo espiritual, mas de uma continuidade, de você olhar a sua vida daqui 20, 30 anos e falar: continuo crente, continuo amando a Cristo, continuo servindo a Cristo, e agora acompanhado de muito mais maturidade. Que o Senhor nos dê a graça de perseverarmos. Eles saem da Porta Velha e vão então para a Porta do Peixe. Como o nome diz, era ali que eram comercializados todo o resultado da pesca. Os pescadores iam comercializar ali, e obviamente onde havia comércio de uma coisa, havia a possibilidade de girar dinheiro com muitas outras. O desenvolvimento que se dava na Porta do Peixe era o desenvolvimento que entrava para a cidade. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, isso se dava a partir de tudo aquilo que passava pelas negociações ali na Porta do Peixe. Também assim é a vida do cristão. Há desenvolvimento, há crescimento. O crente não pode viver estagnado, mas neste processo de envelhecer na sua jornada, envelhece com qualidade, envelhece sempre aprendendo mais, conhecendo mais, crescendo, tratando seus erros e se parecendo mais com Cristo. Eles seguem então, e vão agora para a torre de Hananeel. Hananeel significa Deus é misericordioso. Ao falar desta procissão pelos muros, nós estamos falando da vida do crente. Tirado do seu estado de morte, de lixo, recebe vida, busca ser cheio do Espírito Santo, é colocado no fogo para ser provado, busca a maturidade, frutifica e serve a outros. Mas nada disso é possível na vida do crente, se não for a misericórdia de Deus se renovando sobre a vida dele a cada manhã, e a cada manhã, e a cada manhã. Por que perseveramos? Porque chegamos até a Porta Velha? Porque chegaremos lá? Porque Deus é misericordioso e continua a cuidar de nós. Se há então a ação de Deus e a misericórdia de Deus nos preservando, há também a responsabilidade humana. E eles saem desta torre de Hananeel e vão então agora, já no fim do verso 39, para a torre do 100. Como toda a torre, estrategicamente colocada para vigilância e para zelo da cidade. E também é assim a vida do cristão. Somos preservados pelo Senhor, na misericórdia do Senhor, mas com a responsabilidade constante de zelarmos e vigiarmos para não cairmos em tentação, para nos preservarmos fiéis para a glória do nosso Deus. Tudo isto mediado pelo Cordeiro, que é Cristo Jesus. A próxima parada dessa procissão é a Porta do Gado, ou chamada também de Porta das Ovelhas. Por meio desta porta entrava, então, todos os animais que seriam sacrificados no templo. É a porta que dava acesso ao templo do Senhor. Todos que vinham de fora para levar para Jerusalém os seus sacrifícios, a sua oferta, a sua adoração, passavam pela Porta das Ovelhas. E estes animais apontavam para o Cristo que viria. Toda esta vida, toda esta trajetória cristã, só é possível
quando nós a fazemos em Cristo Jesus. Cada animal sacrificado ali apontava para o Cordeiro Santo e Perfeito que haveria de vir. Não à toa, João Batista, quando vê Jesus, ele diz em João capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque regeneração em Cristo Jesus. Nova vida em Cristo Jesus. Santificação em Cristo Jesus. Perseverança dos crentes em Cristo Jesus. Sem a mediação de Cristo, nós não teremos absolutamente nada na nossa trajetória cristã. Por fim, eles chegam agora à porta da guarda e se encontram ali. Todo o povo de Deus reunido. Os dois grupos que estavam em procissão agora se encontram e vão adorar e bendizer e engrandecer o nome de Deus. E o que isso aponta? Para a realidade da consumação. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A queda nos colocou em estado de morte. Mas recebemos, pela fé em Cristo Jesus, a vida. Caminhamos agora rumo à consumação. O dia em que mais uma vez todo o povo de Deus estará reunido para adorar e bendizer o nome do Senhor. Irmãos, quando nós pensamos na nossa trajetória, é com esse desejo e com esta esperança que nós caminhamos. Olhando para o futuro, o dia em que nós nos reuniremos com o povo de Deus e adoraremos, e cantaremos, e celebraremos, e entraremos na santa cidade. O que tudo isso quer dizer? Todas essas portas, essa trajetória que ilustra a trajetória da vida cristã, nos mostra, irmãos, que a adoração a Deus não são 15 minutos de cânticos na igreja, mas uma vida inteira, adorando e servindo ao Senhor. Que as nossas vidas sejam assim. Que o nosso culto e a nossa adoração não sejam 1h30 aos domingos, mas se estenda quando nós chegamos em casa, quando nós estivermos no nosso trabalho, lá na sala da nossa faculdade, da nossa escola, no nosso escritório, no mercado, na padaria, que nós continuemos adorando, bendizendo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor por meio das nossas vidas. Nós teremos agora, no terceiro princípio, sobre a adoração. A adoração requer preparo, a adoração será sempre o reflexo de toda a nossa vida diante de Deus. A adoração também está ligada ao culto público, ao ajuntamento da igreja. E do verso 40 até o verso 43, nós temos esse povo unido agora, louvando, adorando e bendizendo o Senhor. Os coros pararam diante da casa de Deus. E agora os sacerdotes tocarão trombetas. E é lindo o verso 43, no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Eu quero destacar aqui 5 características da adoração no culto ao Senhor. Primeiro, é um culto racional. Veja que é um culto sendo conduzido pelos sacerdotes, pessoas preparadas. Não é cada um fazendo o que quer. Eles estão a tocar trombetas. O verso 40 e 41 nos diz isso. O tocar trombetas aponta não para um arranjo musical. As trombetas eram tocadas para dar direcionamento ao povo de suas atitudes. Então, essa ideia de que, diante de Deus, há liberdade, e a gente faz então um louvor extravagante, e cada um fica à vontade para cantar o que quiser cantar, e falar o que quiser falar, porque onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Isso não é bíblico, não é correto, não é coerente. O culto ao Senhor é um culto racional, dirigido, conduzido, inteligível, porque obviamente Deus atua no nosso intelecto, Deus atua nas nossas emoções e Deus atua nas nossas vontades. Este culto também é congregacional. Mulheres, crianças, os adultos, todos estavam ali reunidos, adorando e bendizendo a Deus, foi isso que nós lemos. Não é o culto dos jovens, não é o culto pensado apenas para os irmãos mais velhos da igreja, não é o culto pensado apenas para as crianças, mas o culto onde todos estão ali adorando e bendizendo ao Senhor. O problema é que nós somos tendenciosos a pensar no público e então fazer um culto para este público, que não é coerente com a Escritura.
Não faz sentido nós segmentarmos a igreja de Cristo Jesus. A igreja precisa ser um lugar onde há unidade, onde o mais velho consegue conviver muito bem com o mais novo, e o mais novo consegue conviver muito bem com o mais velho, onde o culto vai comunicar em algum momento para aquelas pessoas que têm mais idade, e em outro momento comunicará com mais sentido para aqueles que são mais jovens, mas ainda assim o jovem, o adulto, a criança, o mais velho, todos se reúnem, adoram e bendizem o nome do Senhor. Este culto então é congregacional, não há espaço para destaques, não há espaço para brilho. Há um fator interessante aqui. Por que nós não desligamos as luzes do templo e deixamos a luz apenas aqui? Aqueles que o fazem vão dizer, é uma questão artística. No entanto, a luz não é deixada com exclusividade aqui, porque o culto não está sendo feito e consagrado ao Senhor apenas pelos que estão aqui na frente, mas por toda a igreja. Não é uma apresentação do pastor, ou uma apresentação do grupo de cânticos, ou um evento musical, teatral, ou qualquer coisa assim. É o culto em que toda a igreja participa. Então toda a igreja é iluminada, e não ganha destaque apenas aqueles que estão aqui na frente, porque estes não estão a se apresentar, mas a servir a igreja como corpo de Cristo. Este culto é racional, esta adoração é congregacional, esta adoração também, ela foi mediada. Todos eles, no mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram. Mais uma vez a figura dos sacrifícios aparecendo aqui. Naquela realidade do Antigo Testamento, o culto só era aceitável se o sangue fosse derramado. O sangue expiava pecado, o sangue purificava os adoradores. E sem o derramamento de sangue não haveria a remissão. Louvado seja Deus, porque nós hoje cultuamos na mediação de Cristo que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Louvado seja Deus por isso. O nosso culto precisa ser cristocêntrico. Uma ressalva interessante aqui. Ressalva não. Uma questão importante a ser tratada. Quando nós olhamos o culto pentecostal, ele é um culto pneumatocêntrico, onde há uma grande preocupação e ênfase no mover e no agir do Espírito. No entanto, a Escritura sempre nos recomenda e nos direciona a um culto cristocêntrico. É claro que Pai e Espírito são adorados no culto ao Senhor, porque nós adoramos um Deus que é trino, mas o culto deve ser centrado na pessoa de Cristo Jesus, para que o Pai seja glorificado por meio do Filho. Este foi o desejo da Trindade. Esta adoração, então, ela é racional, congregacional, ela é cristocêntrica, mediada por Cristo. Ela é alegre. O povo estava em grande alegria, e Deus alegrou o coração deles. É claro que há racionalidade, mas também há emoção. Não anule aquilo que Deus produz em nossos corações. A mensagem que fez todo sentido em nosso intelecto, ela alcança espaço também nas nossas emoções. E por isso nós cantamos alegremente e sorrimos. E quando algo confronta o nosso pecado e produz tristeza, nós choramos. Se é emoção pela emoção, não faz sentido. Mas se é a emoção produzida por aquilo que a Escritura diz, por aquilo que Deus faz, e que o Espírito Santo atua e quebranta os nossos corações, esta emoção é plenamente bem-vinda. Por fim, esta adoração é proclamatória. De longe se ouvia o povo adorar e cantar. As terras vizinhas ouviam o júbilo de Jerusalém, e até de longe. Porque a igreja reunida sempre vai proclamar acerca do seu rei. E todo o culto, dentro da igreja presbiteriana, há uma característica que vai se repetir, e se repetir, e se repetir, sempre
nós finalizaremos o nosso culto, a nossa mensagem, apresentando Cristo Jesus, porque a glória é de Cristo, porque Cristo precisa ser reconhecido, apresentado, e o nosso Rei precisa ser proclamado. Deve haver preparo para o culto, para a adoração. A adoração deve ser a vida inteira diante de Deus. Esta adoração também é pública, da união do povo de Deus em culto ao Senhor. E por fim, o quarto princípio que nós temos aqui no texto é que esta adoração deve ser integral. Dos versos 44 até o verso 47, o texto vai nos dizer que ainda naquele mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos. E vai dizer que Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. O povo estava contribuindo, dando ao Senhor. Com alegria eles estavam dispostos a servir ao Senhor também com seus recursos. O avivamento que desperta o seu coração para adorar, o avivamento que desperta o seu coração e os seus lábios para cantar, para exaltar, que conduz a sua vida para o culto ao Senhor, também toca e atinge o seu bolso, a sua carteira. Porque não existe absolutamente nenhuma área de nossas vidas em que o Senhor nosso Deus não seja dono. Não é hábito e nem gosto nosso falarmos sobre as questões de dinheiro dentro da igreja. Justamente para que nós não sejamos confundidos com aqueles mercenários da fé. No entanto, é muito necessário dizer que se Deus agiu em nossos corações, também agirá em todas as demais áreas. Que se nós reconhecemos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, sobre o nosso casamento, sobre a nossa profissão, também o reconheceremos como Senhor, Deus e dono dos nossos recursos. Aquele povo estava feliz em cumprir a ordenança bíblica dos dízimos e das ofertas. Estavam contribuindo com alegria. E a alegria vem justamente porque a administração daqueles recursos era correta. Eles estavam felizes porque o culto estava acontecendo, porque estava havendo a ministração da palavra de Deus, do culto ao Senhor, da adoração ao Senhor. Eles se alegravam com isso. Nós precisamos nos alegrar pelo privilégio de ter essas portas abertas, pelo privilégio de ter a pregação fiel da palavra, pelo privilégio de ter as nossas crianças aprendendo, de ter uma escola bíblica dominical forte, consistente, um culto cristocêntrico. E esta alegria precisa ser também vista na medida da nossa contribuição. Precisamos ter alegria e falar: eu participo desta obra. Irmãos, nós temos o desejo de muito breve estar em um lugar que vai atender plenamente a nossa igreja. Hoje nós temos o nosso público dividido. A maior parte da nossa igreja estava aqui hoje pela manhã, tivemos assembleia. Seguido da assembleia tivemos o culto, igreja cheia, as salas com muitas crianças. A gente faz o deslocamento todos os domingos, saímos do Atos, viemos para cá. Temos que lidar com 2 espaços para atender todas as necessidades da nossa igreja. E o nosso sonho, o nosso desejo é muito em breve irmos para um espaço maior, onde nós concentraremos todo o povo reunido em culto e adoração ao Senhor. E nós precisamos ter a alegria de participar deste projeto, de contribuir, de fazer parte desta obra. Se os recursos são administrados corretamente, para a glória de Deus, para a exaltação de Deus, nós precisamos entender que esta contribuição faz parte da nossa adoração. Irmãos, nós vimos aqui o povo do Senhor adorando. Um avivamento que os levou a confessar pecados, que os levou a se comprometer com Deus. Um avivamento que colocou aquele povo em disposição para servir ao Senhor, também conduziu aquele povo para adorar a Deus. Eles se prepararam, a trajetória nos muros apontava para uma vida inteira diante de Deus. Eles se reuniram em culto ao Senhor, um culto mediado pelos sacrifícios, um culto para a criança, para a mulher, para o adulto,
para o mais velho, eles contribuíram nesse ato de adoração. E assim também deve ser o nosso culto ao nosso Deus e a nossa adoração. Com preparo, com uma vida inteira diante dele, reunidos como igreja do Senhor, adorando da melhor forma possível e contribuindo, entendendo que Deus é absoluto Senhor sobre todas as coisas. Quero terminar dizendo que há uma beleza especial quando nós pensamos no culto em nossos dias. Se naquele tempo eles precisavam entrar pela porta das ovelhas, o nosso acesso a Deus hoje é diferente. Ao lermos Hebreus capítulo 10, temos um convite ali. Venham, entrem com ousadia e intrepidez diante do Senhor. Pelo véu, pelo novo e vivo caminho, pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Quem media a nossa relação com o Pai hoje é Cristo Jesus. O nosso culto é aceitável porque Cristo Jesus nos fez santos, nos fez puros. Em Cristo Jesus, nós somos recebidos pelo Pai. Não dá para você cantar, Senhor, eu quero atrair a tua atenção para mim. Não faça isso. Que a atenção do Pai sempre esteja em Cristo, porque se o Pai olhar para nós, nós estamos perdidos. É sempre em nome de Jesus. Por isso cantamos em nome de Jesus e oramos em nome de Jesus, porque é Jesus quem media a nossa relação com o Pai. Eu e você estávamos em ruínas. E como a santidade vem sobre nós? Justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, é que nós temos paz com Deus. E como entramos na casa e como entramos na cidade para ter comunhão com o Pai? Todos aqueles que creram em Cristo Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós só somos aceitos pelo Senhor por conta de Cristo Jesus. Não há mérito nem em mim, nem em você. Não pense que o seu culto foi mais bonito ou bem aceito por Deus, porque essa semana foi uma semana um pouquinho melhor do que a outra. Não. Se não for por meio de Cristo, não haverá adoração. E que este entendimento nos motive a sermos ainda mais crentes. Nós não adoramos para ganhar a salvação, adoramos porque já fomos salvos por Cristo Jesus. E a você que não é crente, a você que ainda não se comprometeu com o Senhor, que não entregou sua vida ao Senhor, você não adora a Deus. O seu louvor não chega a Ele, porque sem Cristo Jesus, isso será impossível. O meu convite a você, entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Que Ele venha reinar na sua vida, nas suas ações, para que então faça sentido aquilo que você canta, aquilo que você ora. Não pense você que as suas boas obras estejam fazendo algo que engrandeça a Deus. Sem Cristo as nossas obras não são nada. Não pense que as suas preces, rezas, orações, seja lá o nome que você dá, esse teatro que você faz, seja alguma coisa diante de Deus. Porque se não for por meio de Cristo, elas não saem do nosso quarto. Não alcançam um lugar mais distante do que talvez as nossas mentes. Se você ainda não se entregou a Cristo Jesus, faça isto com urgência. Porque sem Cristo não há adoração, não há relacionamento com o Pai.